Então, continuando aqui a nossa aula sobre orientação a objetos, essa é a nossa segunda aula e na aula passada nós modelamos o diagrama de classes do nosso projeto, que é um projeto de empréstimo de livros, né? Nós temos a classe aluno, a classe livro, a classe funcionário e a classe empréstimo. É claro que um projeto desse seria bem mais classes do que essa, né? Mas para simplificar o entendimento e para ser mais rápido, mais breve aqui nos vídeos, vamos apenas modelar essas classes. Então vamos lá. Como codificar isso no Java, né? Como escrever o código no Java dessas classes que acabamos de planejar. Eu vou lá no NetBeans, vou criar um novo projeto. Vou dar o nome desse projeto de empréstimos livros. Eu vou criar um pacote com o nome model, que é onde vai ficar as classes básicas. Vai ficar nesse pacote que a gente chama de modelo. São as classes modelos. Como a gente viu nas aulas passadas, é a classe que define o modelo dos objetos, né? O que esses objetos vão ter. E aqui eu vou adicionar a nossa primeira classe, a classe aluno. Vou remover esses comentários. Então aqui na classe aluno, a gente olha para o nosso diagrama, nome, matrícula, CPF. Então, nome é do tipo string, CPF também do tipo string, RG também string, o que mais? Sexo também do tipo string e matrícula. Pronto, são apenas esses atributos. Veja que atributo é uma variável normal, que vocês já eram acostumados a fazer lá quando programava com C. Mas no modo orientado a objetos, como são características da classe, nós chamamos de atributos. Ok? A gente vai futuramente criar variáveis aqui que não é uma característica da classe. A gente vai utilizar essa variável, por exemplo, para fazer um cálculo, para auxiliar em alguma coisa. Mas não é uma característica da classe, então nós chamamos apenas de variável. Nesse caso, nós chamamos de atributos, mais uma vez, porque são características da classe. Então, classe aluno, classe do modelo aluno está pronta. Vou criar aqui outra classe dentro do pacote model, com o nome funcionário. Remover esses comentários. E observe que eu vou aproveitar aqui nome, CPF, sexo, vou copiar, que está em aluno, vou copiar aqui em funcionário que se repete. Futuramente a gente vai rever isso aqui, porque repetição de código em orientação a objetos é errado, não pode existir. Mas eu vou repetir só para vocês observarem que é um erro a gente cometer essas repetições. E como não repetir? Eu falei na aula passada que a gente utiliza a herança para resolver isso, mas vamos deixar para depois. Então o funcionário tem, olhando para o diagrama, salário do tipo double, função do tipo string. Muita gente coloca cedilha quando encontram uma palavra dessa, tipo função. Evitem o cedilha, pessoal. Evitem a acentuação. Cedilha é acento. Eu coloco o C.
e data da admissão do tipo date. Como date é uma classe, é um tipo especial que é da classe date, então date, essa classe date está em outro pacote, não está no pacote model. No pacote model nós só temos aluno e funcionário, então nesse caso nós precisamos importar essa classe date. Basta clicar aqui na lâmpadazinha e escolher a opção adicionar importação para java.util.date. Veja que ele já adiciona aqui o código import. Então, pacote Java, dentro do pacote Java tem um pacote útil e dentro do pacote útil, pacote date. Então é assim que nós importamos uma classe que está em outro pacote que não o pacote que essa classe funcionário está, que é o pacote model. Ok? Então, classe funcionário pronta. Vamos criar outra classe aqui, que é a classe livro. E a classe livro nós temos o nome do livro, editora, edição. Então, nome, editora, edição, sem cedilha, sem acento, volume e autor. Pronto, apenas esse. Atributos. Os métodos eu vou colocar junto com vocês logo em seguida, porque veja que a gente planejou os métodos aqui, né? Inserir nome, pegar nome. E aí seria dois métodos, um para inserir e um para pegar, para cada atributo. Então cada atributo vai ter dois métodos, um para inserir dentro dele, outro para pegar o valor que está dentro dele. Ok? Nós não modelamos o restante a fim de simplificar aqui o nosso modelo. E até porque esses métodos eles são obrigatórios. Então, se eles são sempre obrigatórios, não é necessário que modelemos. Mas eu ilustrei aqui na primeira classe apenas como demonstração para vocês. Então é isso, falta a nossa classe agora, empréstimo. Empréstimo, chamar apenas de empréstimo, colocar todas no singular. Lembra que nome de classe é sempre um substantivo, pessoal. Sempre começando com maiúsculo, sempre começando com maiúsculo. Nunca faça uma classe começando com minúsculo. Então, empréstimo tem a data, tipo date. E aí, ó, veja que eu preciso importar essa classe date. Clica na lâmpada, adicionar importação. Ou você clica na lâmpada, adicionar importação, ou se você já conhecer qual pacote que está essa classe, é só digitar import e o endereço que essa classe está, em qual pacote. O outro atributo é data de devolução. O outro é livro, aluno e funcionário. Então, do tipo livro e o nome do atributo livro, minúsculo. Porque o nome de atributos é sempre começando com minúsculo. Por isso essa regrinha, pessoal, já para fazer diferença do que é classe, do que é atributo, do que é variável. Outro atributo com tipo funcionário e o nome do atributo pode ser qualquer nome. Eu vou colocar funcionário mesmo. E o outro, aluno. E o nome do atributo também aluno. Poderia ser outro nome. O que não pode mudar é o nome do tipo desse atributo, ou seja, da classe aluno.
Então, esse atributo aluno, funcionário e livro, como ele é do tipo classe, né? Tipo classe livro, classe funcionário, classe aluno, vocês vão ver que é possível jogar um objeto do tipo livro aqui dentro desse atributo livro. É possível jogar um objeto do tipo funcionário dentro desse atributo funcionário. Por quê? É compatível. Ele é do tipo funcionário. Eu não posso jogar um string dentro aqui do funcionário. Eu não posso jogar um int dentro desse atributo funcionário, porque ele é de um tipo diferente, é de um tipo específico, funcionário. Ok? Então todas as nossas 4 classes que foram planejadas no diagrama de classes, o nosso modelo de classe, já está aqui no código. O que falta agora? Falta cadastrar os objetos dessa classe, de fato, né? Então vou criar aqui uma classe que tenha esse objetivo de cadastrar. Então, classe Java. Eu poderia fazer em outro pacote, mas vou fazer dentro desse pacote model mesmo. Vou chamar de classe cadastro, por exemplo. Mais uma vez remover esses comentários, que eu tenho agonia desses comentários. Então, ó, como vai ser uma classe de cadastro, nós precisamos compilar, executar essa classe. Então, para que ela execute, ela precisa de um método principal, que nós já conhecemos, que é o main. Então, para o atalho para gerar o main, a gente já conhece, psvm, que é public static void main, tab, e ele já vai gerar o nosso método main. Então, para que uma classe ela seja de execução, ela precisa desse método main. Veja que a classe aluno, nós não criamos o método main, porque não são classes de execução. São classes que vão servir apenas de modelo para os nossos objetos. Nós vamos entender isso agora. Então, vamos supor que eu queira agora preencher o cadastro de um aluno. Eu preciso cadastrar um aluno. É claro que no sistema real nós faremos uma tela, né, uma interface gráfica. Mas aqui vamos criar esses objetos e preenchê-los utilizando o println mesmo. Então vou criar um novo objeto aqui de aluno. Como é que cria um objeto? Você declara uma variável do tipo aluno, e o nome da variável vou chamar de aluno1, ok? Lembra daquele nosso modelo lá do Word? Aqui, ó, lá em cima. Ó, objeto aluno1 da classe aluno. Então, esse nome aluno1 foi o que acabamos de dar agora, aluno1. E como ele é da classe aluno, eu digo aqui do lado que ele é do tipo aluno. Ok? E aí, eu poderia apenas deixar assim, aluno1, apenas declarar. Só que para armazenar valores dentro desse objeto, eu preciso criar, instanciar esse objeto na memória. Então, ó, eu digo que essa variável aluno1, ela vai receber uma nova instância, ou seja, new, da classe aluno. Aí você coloca entre parênteses, ponto e vírgula. Ok? Então, quando nós fazemos new aluno entre parênteses, o compilador ele vai criar um objeto na memória, ou seja, ele vai reservar um espaço na memória. É o que chamamos de instanciar um objeto na memória, tá ok? Então ele instancia um objeto na memória, separa um espaço lá na memória e joga esse espaço aqui na variável aluno1, que na verdade não é bem jogar, né? O que ele joga aqui na variável aluno1, na verdade, é a posição de memória onde se encontra esse objeto. É como se aluno1 ele contivesse o endereço da memória onde está reservado esse novo objeto. Tá ok? Então vamos lá. Declaramos a variável do tipo aluno1 e dissemos que essa variável vai receber uma nova instância ou um novo objeto da memória.
E aí, a partir daí, nós podemos utilizar essa variável e preenchê-la. Tipo, aluno 1 vai receber, aluno 1, desculpa, ponto, ó, aí já aparece os atributos dessa variável, desse objeto. CPF, matrícula, nome, RG e sexo. Então vou preencher o nome dele, vou preencher na ordem aqui, né? Então esse atributo recebe, entre aspas, por quê? Porque é string, CPF é string, então precisa colocar entre aspas sempre que for string. E aí eu coloco CPF. Ponto e vírgula, pronto, CPF já recebeu esse valor do CPF. Então aluno 1 ponto matrícula, como matrícula também é do tipo string, então vou colocar entre aspas, aluno 1 ponto nome, o nome dele é Leomar, aluno 1. Então é sempre o ponto para poder você acessar o atributo e armazenar algum valor dentro dele. Como se fosse armazenando numa variável, pessoal. Então RG e aluno 1 ponto sexo. Então esse objeto ele está todo preenchido, cada atributo dele recebeu um valor. Não é obrigatório você preencher todos os atributos do objeto, né? Você pode ignorar algum. Agora, na hora de exibir o valor, esse valor não vai ser exibido, né? Claro, né? Está vazio. Ok? Então eu posso criar um outro objeto aqui do tipo aluno e chamá-lo de aluno 2 ou de qualquer outro nome que eu queira. E esse objeto vai receber uma nova instância da classe aluno. Tá ok? Então o compilador Java, a máquina virtual Java, ele vai gerar outro espaço na memória, diferente de aluno 1. E vai instanciar esse novo espaço, né? E vai jogar o endereço dentro da variável aluno 2. E a partir daí nós conseguimos acessar essa nova posição de memória. Então, aluno 2.cpf, que vai receber o valor do CPF, vou colocar assim agora. Aluno 2. Ponto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses que estão em cima para ganhar tempo. E só vou modificar o valor aqui, o nome do atributo, né? O nome da variável, desculpa. Ok? Então, vou mudar aqui o nome do aluno, vou modificar o RG também e o sexo. Ok? Então eu poderia criar quantos objetos fossem necessários, quantos objetos eu preciso. Vou criar apenas esses dois, também para ganhar tempo. Tá ok? Então criamos o objeto aluno. Vamos criar agora o objeto livro. Então livro, vou chamar de livro 1, recebe uma nova instância da classe livro. E aí eu digo que livro 1 ponto, aí vai aparecer somente os atributos desse livro. Tá vendo, pessoal? Vocês comecem a perceber agora que fica bem mais fácil você organizar o código, né? Cada atributo fica na sua classe específica. Dessa forma fica bem mais fácil você organizar, você programar. Fica muito mais organizado. Então, o autor desse livro, vou colocar aqui Marcos.
livro 1 ponto edição, aqui segunda edição, editora, nome do livro, volume desse livro. Então preenchemos o objeto livro. E aí eu poderia criar outro objeto livro também. Ok, mas eu vou cadastrar apenas um livro, como exemplo. Faltou aqui também o funcionário, né? Vou chamar de fan1. Vou criar uma nova instância na memória desse funcionário. Ou novo espaço na memória. Aí fan1.cpf. fan1.data de admissão. Aí, quando é o tipo date, pessoal, veja, não é string, não é int. Então, eu não posso colocar entre aspas, porque é um tipo específico date. E para trabalhar com datas, tipo dessa forma assim, específica, dizendo qual data você quer, ele não aceita. Então, eu precisaria tratar de outra forma para jogar um valor dessa forma aqui em date. Mas, no momento, eu vou fazer mais simples. Ó. Vou criar um novo objeto aqui do tipo date. Vou adicionar a importação, né, da classe date, que tem que importar. Pronto, clica na lâmpadazinha e adicionar a importação. O que é que a máquina virtual já vai fazer? Quando ela faz aqui o new date, ela pega a data exata do sistema na hora que compilou essa linha e joga essa data dentro desse atributo data de admissão. Tá, okay? Então assim fica mais simples. Futuramente nós colocamos uma data que a gente queira específica. Função, como é do tipo string, isso aqui é um gerente, a função desse funcionário. O nome do funcionário, o RG desse funcionário, como é do tipo string, entre aspas. Salário do tipo double, vamos supor que ele ganha 1.545 centavos. Como é sempre o padrão americano, pessoal, é sempre ponto. Se for vírgula, ele vai dar erro aqui, ó. Ele não aceita, tem que ser ponto. E sexo, tipo string. Pronto, eu poderia estar criando vários objetos também desse funcionário, mas vou criar apenas um. E por último, falta o nosso empréstimo, né? Deixei o empréstimo por último porque chamar de emp1, porque é o empréstimo que vai concentrar os outros objetos, né? Por isso que eu deixei ele por último, porque antes eu crio os outros objetos e depois eu jogo dentro do empréstimo. Futuramente a gente vai entender o porquê desse parêntese aqui. No momento eu vou segurar um pouco. Então, emp1 ponto. Aí vem aluno. O aluno no que fez esse empréstimo. Então, aluno, esse atributo aluno vai receber o objeto aluno 1 ou o objeto aluno 2, que contém as informações desses alunos. Então vamos supor que foi o aluno 2 que fez esse empréstimo. Então, ó, aqui é o meu objeto aluno 2, que contém
todas as informações desse aluno. Contém o nome dele. Qual é o nome dele? É Rafaela Ramalho. E qual o CPF dele? CPF tudo 1 aqui, ó. E qual é o sexo desse aluno? Feminino. Então, através desse objeto eu consigo ter todas as informações dele. EMP1, empréstimo 1, tem a data, vamos dizer que é a data atual, new date, data do momento, né, que fez o empréstimo. EMP1, funcionário, quem foi o funcionário? Só temos um, né, que é o FAN1, é o objeto FAN1. Nós pegamos esse objeto e jogamos dentro do atributo funcionário, que é do objeto EMP1. Então, EMP1, livro. Então, esse atributo livro vai receber um objeto livro 1. E é esse livro aqui, ó, no objeto que criamos antes, livro 1. Dentro desse objeto ele tem um autor, a edição, a editora, o nome dele e o volume. Então realizamos o empréstimo, preenchemos o objeto empréstimo. Poderíamos fazer outro empréstimo aqui, se fosse o caso. Empréstimo, chamado de EMP2. Criamos uma nova instância para esse empréstimo, que ele vai reservar um outro espaço na memória diferente. Então, emp2.aluno, vamos supor que agora foi o aluno 2, que também fez esse empréstimo. Então, o aluno 2 fez 2 empréstimos ou mais, né? Data do empréstimo, new date. Data de devolução, new date também. Funcionário, só temos um, foi o FAN1 também. E o livro foi o livro 1, também só temos um objeto livro, mais uma vez aqui. Então é isso. Criamos o objeto empréstimo 2. E agora, para exibir as informações desses cadastros, nós vamos utilizar aqui o System Println. Então, Salt. Vamos exibir os dados do empréstimo. Só vou enfeitar aqui, né, um pouco. E aqui vamos supor qual foi o nome do aluno que fez o empréstimo. Ou que seja o empréstimo 01. Aqui, né, a gente concatena, né? E aí, para exibir um valor de um objeto, nós colocamos o nome desse objeto, emp1, ponto, aluno, e dentro de aluno, ó, ponto, nós temos o nome desse aluno. Tá ok? Então nós acessamos o objeto, dentro do objeto acessamos o aluno, o atributo aluno. Dentro desse atributo aluno, ele armazena os dados do aluno, nome, o CPF dele, o RG. E aí digitamos o ponto para poder acessar o que tem dentro desse atributo. Então, colocamos aqui o nome do aluno. Então, se eu for compilar isso aqui, ó, então aqui vai aparecer, ó, dados do empréstimo 1, nome do aluno, Rafaela Ramalho. Justamente é o aluno 2 que está dentro desse empréstimo. Então, outra informação, CPF do aluno. Então, primeiro acessamos o empréstimo,
Eu poderia, pessoal, acessar diretamente de aluno, ó. Tipo aluno 2.nome, tá ok? Também iria aparecer, ó, CPF do aluno, Rafaela Ramalho. Tá diferente aí, mas tudo bem. Mas como nós queremos que imprima os dados do empréstimo, o correto mesmo é você primeiro acessar o empréstimo, depois o aluno desse empréstimo, que está armazenado o aluno que realmente fez aquele empréstimo, e em seguida o CPF dele ou o nome dele. Tá ok? Você pode acessar diretamente o objeto do aluno ou primeiro, se você quiser exibir os dados do empréstimo, é interessante que você primeiro acesse o empréstimo. Agora o nome do funcionário. Então, emp1 ponto funcionário ponto nome. Então, se eu for compilar isso aqui, ó, nome do aluno, Rafaela Ramalho, CPF do aluno, ele mostrou aqui o CPF, e nome do funcionário, José. Outra informação do empréstimo. Vamos imaginar que isso seriam os dados que fossem exibidos no recibo do empréstimo, né? Quando a gente realiza um empréstimo numa biblioteca. Então, nome do funcionário, o que mais teria aqui? O nome do livro, né? O mais importante aí. Então, emp1 ponto livro ponto nome. Se eu for compilar isso, ó, nome livro, introdução ao Java, então, certinho aí. Outra informação, autor do livro. emp1 ponto livro ponto autor. Então eu poderia exibir todas as informações que eu quisesse aqui sobre esse empréstimo. Tá ok? Então, pessoal, é somente isso. Nós aprendemos aqui a criar um objeto, preencher o objeto e exibir os valores desse objeto. Eu poderia exibir assim, como eu falei, né, nome do funcionário, por exemplo. E ó, pegar o objeto funcionário que eu dei o nome lá de fan1, né? Ponto nome. Acessar esse objeto diretamente. E aí iria aparecer aqui o nome do funcionário José, aqui embaixo. Ok? Mas nesse exemplo que eu dei, eu preferi já exibir os dados do empréstimo. E como são os dados do empréstimo, fazer dessa forma. Primeiro acesso o empréstimo, e depois o funcionário desse empréstimo, e depois o nome dele. Então, dessa forma eu consigo demonstrar a vocês o porquê que lá no diagrama eu disse, ó, que essa classe empréstimo possui um atributo do tipo livro, possui um atributo do tipo aluno, funcionário. E eu disse antes que é como se aluno estivesse contido em empréstimo, como se livro estivesse contido em empréstimo e funcionário estivesse contido em empréstimo. Deu para entender agora o porquê desse planejamento? Acho que quando a gente exibe essas informações aqui, a gente consegue imaginar a importância de você ter um objeto dentro de outro, né? Então, na próxima aula, nós veremos algumas regras, por exemplo, veja que nós estamos acessando diretamente esses atributos, né? Uma regra da orientação a objetos é que esses atributos eles estejam protegidos, ok? Então, como é que protege esses atributos? Através de métodos. Na próxima aula nós veremos isso.